Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje nosso convidado é o deputado estadual pelo PT de São Paulo, José Américo, que também é presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Rodolfo. Deputado, na Assembleia Legislativa de São Paulo são 94 deputados. O governo tem mais de 60, tem uma maioria folgadíssima. Folgadíssima. Como é que vocês conseguem aprovar alguma coisa na Assembleia, se é que conseguem? É muito difícil, né? Aprovar alguma coisa na Assembleia é muito difícil, porque, como você disse, a maioria do governo é muito grande, é muito ampla. Na pior das hipóteses, chega a 60 votos, que foi o que eles tiveram recentemente na votação do projeto de que amplia a privatização da Sabesp. Então é muito difícil. O que a gente tem conseguido é, através da obstrução parlamentar, a gente consegue atrasar uma votação, aumentar o número de audiências públicas para trazer o povo para debater os projetos. Mas isso tem resultados concretos para a sociedade? Às vezes sim, às vezes alguma emenda que nós fazemos, né? Então, por exemplo, o caso da Sabesp agora. Houve a privatização, ampliou a privatização da Sabesp. Porque é uma empresa mista, já tinha capital privado. Exatamente. Né? Então, nós fizemos um esforço muito grande para que o projeto ficasse mais claro, para que as regras da privatização ficassem mais claras, para que tivesse mais controle da população. Agora, não conseguimos impedir a votação do mérito. No caso da votação do mérito, passou o mérito, né? Ou seja, foi privatizada uma fatia maior. Exatamente. Então, hoje o governo tem maioria, vai ter a maioria que a gente chama assim política, né? Administrativa. Do controle administrativo. Controle administrativo, porque ele vai vender ações preferenciais, mas vai perder o controle da parte econômica. Então, o capital privado vai ter alguma coisa em torno de 60% a 70% das ações da Sabesp no começo do ano que vem. O objetivo do governador Alckmin com esse projeto é levantar recurso para fazer obra, na nossa opinião, de caráter eleitoral, no final do ano, começo do ano que vem. Por quê, Rodolfo? Porque é o seguinte, nós, inclusive, não entramos no mérito se vale a pena vender ou não a ação da Sabesp. Quer vender a ação da Sabesp? Vende, mas o importante é que esse dinheiro vá para o saneamento básico. São Paulo, a cidade de São Paulo, a metade do esgoto de São Paulo não é tratado. Você tem cidades como a Baixada Santista, por exemplo, Santos, também não tem esgoto tratado. Então, nós queríamos o seguinte, quer vender as ações preferenciais para recolher recursos? Então vamos fazer isso, mas vamos propor aos parceiros privados e à própria Sabesp que invista todo o dinheiro arrecadado, e não apenas 30%, em saneamento básico. Isso o governo não concordou, então a obrigação dele é investir só 30%. Eles pretendem levantar, Rodolfo, 5 bilhões de reais, isso até o ano que vem. Ou seja, um dinheiro que vai ser arrecadado muito rápido e que vai dar para o governador fazer obra aí de natureza eleitoral com o que nós não concordamos. Deputado, nós temos a mesma idade, nós nos conhecemos desde a década de 70, quando éramos contemporâneos na USP. Exatamente. Depois na Folha de São Paulo. E depois na Folha de São Paulo trabalhamos juntos. E no movimento estudantil, o senhor era integrante da Libelu, uma corrente trotskista. Exatamente. E um dos grandes próceres da Libelu, trotskista, era o Antônio Palocci. Exatamente. Como é que o senhor viu essa... Meu amigo durante muitos anos. E senhor, como é que o senhor se sentiu quando viu aquele depoimento dele ao Moro? Muito surpreso, né? Que o Palocci é um quadro político brilhante, uma pessoa muito inteligente, preparado, uma pessoa que ocupou cargos importantes, né, no país, você sabe, né? Foi ministro, foi prefeito de Ribeirão, foi ministro, sujeito brilhante do ponto de vista intelectual, grande capacidade política. Infelizmente, chegou ao ponto que chegou, é muito triste, né? Mas por quê? Triste. O que passou pela cabeça dele? Eu acho que a pressão que ele sofreu, né? Nós estamos vivendo acho que nós estamos vivendo num ambiente de exceção, né? Exceção. Existe uma verdadeira ditadura do judiciário. O Moro mantém as pessoas presas em Curitiba, em prisões preventivas imensas, mas sem, o comportamento sem capacidade do Palocci, de terminar. Desculpe interrompê-lo, mas o comportamento do Palocci, submetido às mesmas situações de temperatura e pressão que o Zé Dirceu, foi completamente diferente do comportamento do Zé Dirceu. Exatamente, claro. Ou do Vacari, você pode falar também do Vacari, né?
E também é verdade, as pessoas reagem de maneira diferente. Não quero justificar, acho que o Palocci cometeu um grande erro, isso vai pesar na vida inteira dele, na família dele. Vai pesar na vida do Lula também. Vai pesar, bom, ele precisa apresentar provas. O discurso que ele fez, porque na minha opinião aquilo ali foi menos uma acusação e mais um discurso. Que ele fez, ele foi dar um depoimento sobre a questão do terreno, né, da doação do terreno para o Instituto Lula. E ele foi lá e desancou a falar uma série de coisas, mostra o desespero, né, a fragilidade pessoal dele. Eu não conhecia esse lado, né, a fragilidade pessoal dele talvez fosse muito maior do que a gente imaginava. Na verdade, ele fez um discurso de acordo com o que o Moro esperava, né, inclusive sem valor jurídico, na minha opinião, até porque ele não tinha obrigação, explicando para o telespectador, ele não tinha obrigação de dizer a verdade naquele posicionamento. Então ele falou, ele fez um discurso, e todas as coisas importantes, Rodolfo, você pode ver, ele falava assim, o Moro perguntava, o senhor esteve presente? Ele fala, não, o Lula me contou. O Lula me contou. Então eu acho um papel muito triste que ele está tendo, né? Mas, infelizmente, a gente é obrigado a compreender, porque o ser humano, às vezes, é fraco. Como você mesmo disse, vai pesar sobre a vida do Lula. O partido tem algum plano B, caso o Lula não possa ser candidato à presidência da República por estar inelegível ou preso? Não, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que o Lula o PT não tem plano B. A imprensa, às vezes, consegue um plano B para o PT, uma certa imprensa, né? Mas o PT mas não tem plano B. Ninguém acredita que o partido a essa altura não pense numa outra saída, né? Eles podiam acertar mais, né? Assim, acertar o nome, não é o Haddad. Não é o Haddad. Não, pode ser. Quando o Lula falou, quer dizer, provocaram ele, presidente, quem são os nomes? Aí ele falou do Palocci, falou do Haddad, falou do Jacques Wagner, falou do Rui Costa. O Rui Costa é governador da Bahia. O Jacques Wagner é ex-governador da Bahia. Aí, então nos ajude a acertar. Qual é o nome que o senhor pensa? Eu acho que o PT não cogita isso, até em respeito ao presidente Lula, e também porque nós estamos convencidos, Rodolfo, a eleição sem o Lula é uma farsa no Brasil. A eleição sem o Lula é uma farsa. Mas será uma eleição? Mas não sei. Eu pessoalmente acho, sim, em primeiro lugar, creio que as instâncias superiores, o STJ e o STF, vão ter mais sensibilidade e a própria quarta região do que o Moro, né, em derrubar uma condenação que eu acho fragilíssima. Do ponto de vista jurídico, aquilo que levou ao Lula a ser condenado agora é fragilíssimo. Porque só essa condenação, para explicar para os telespectadores, só essa condenação poderia tirar o Lula da eleição. As outras não dá tempo, né? De ser julgado, tal, etc. Então, só essa que o Lula foi condenado, eu acho que é fragilíssima, né? O Ministério Público acusou uma corrupção vinda da Petrobras. O Moro tirou da Petrobras e fez a corrupção de outro. Quer dizer, uma coisa assim do ponto de vista jurídico esdrúxula. Eu acho que a quarta região não vai deixar passar. Se ela deixar passar, o STF e o STJ não vão permitir. Outra coisa, quem tem 30% ou 40% das opções de voto não pode ficar fora de um processo eleitoral. Se ficar fora, é fraude. Deputado, agradeço a sua entrevista. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado.